Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou gravando aqui o devocional da quarta-feira, na segunda-feira que eu estou gravando, e eu quero refletir com vocês um texto que é muito conhecido pela igreja e talvez para mim seja um dos textos mais lindos que a gente tem nas Escrituras, que é o Salmo de número 51 e verso 10, que diz o seguinte: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Senhor Deus, eu te peço que nesse devocional, Pai, o Senhor fale pela minha boca, que os ouvidos estejam atentos para entender a tua palavra e para colocar em prática, Deus. Que eu seja claro naquilo que eu preparei e que as pessoas venham ser edificadas pela tua palavra. No nome do Senhor Jesus, amém. Então, meus irmãos, a gente sabe que a Bíblia ela é um livro magnífico, é um livro incrível, um conjunto de livros incrível do jeito que é, dentre tantos outros motivos, porque ela nunca esconde os lados negativos da vida dos seus heróis. Então a gente não tem escondido na Bíblia o lado negativo, os pecados da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué e tantos outros heróis que não foram perfeitos no sentido de, pelo olhar humano, né, nessa terra. Somente um homem foi perfeito, que não teve falhas, que não teve pecados, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Esse, de fato, não teve defeitos no tempo que passou aqui nessa terra, não teve nenhum problema em que ele pecou, em que ele saiu do caminho correto. Ele foi perfeito. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que a Bíblia mostre os defeitos dos seus personagens, ela nunca justifica o erro dessas pessoas. Ela nunca justifica o pecado dos seus heróis. Não é porque esses homens não foram perfeitos que os autores bíblicos inocentam esses personagens. Sempre foi necessário, independente do homem, da mulher, o arrependimento, a cara no pó, a humilhação, a entrega completa diante de Deus. E um dos principais personagens bíblicos, talvez o nome mais citado em toda a Bíblia, o maior rei que Israel conheceu, o homem que ficou na história como o homem segundo o coração de Deus, ele também pecou. Foi Davi. Em 1 Samuel, capítulo 11, a gente vê uma narrativa onde Davi, o rei Davi, ele se apaixona por uma mulher que não era solteira. Então Davi ele vai ser adúltero, porque ele vai se deitar com a mulher do próximo, mas não se contentando com o pecado de adultério, ele também cobiça ela no seu coração, né, antes de ir para as vias de fato, mas além disso ele vai ser mentiroso e assassino, porque ele vai enviar um homem inocente para morrer na guerra. E vai justificar a morte desse homem dizendo que nunca se sabe quem vai morrer numa batalha. Ele ainda dá desculpas para o seu pecado. E o capítulo 11 de 1 Samuel ele vai terminar dizendo uma sentença do Senhor em relação a Davi, que Deus não gostou do que Davi fez. Não era porque ele era rei, não era porque ele tinha sido ungido por Samuel, que o Senhor se alegrou do seu defeito. Deus então ele vai levantar um profeta para confrontar Davi. O profeta Natã. Não era porque Davi era o rei de Israel, o governante, que ele não seria humilhado. Deus não revelaria o seu pecado. Pelo contrário, aqueles que são escolhidos por Deus, esses têm maiores responsabilidades, maiores confrontações por parte do Senhor. Olha a ilustração que Natã traz para Davi no texto que a gente
vai refletir. Então ele diz o seguinte no capítulo 12. Havia 2 homens, isso no 2 Samuel, né? Eu disse primeiro, mas é 2. Havia 2 homens que viviam na mesma cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitos gados e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida. Deixava que ele bebesse no seu próprio copo. E ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então, veja que interessante. Porque Davi, quando ele ouviu essa história que o profeta trouxe para ele, logo acendeu no coração de Davi aquele senso de justiça. Ele ficou furioso com a atitude daquele homem. Ele desejava nada além da morte para aquele homem que tinha usado da única ovelhinha que o homem tinha. Mas o profeta vai jogar a verdade na cara de Davi. O homem dessa ilustração era o próprio Davi. Davi havia pecadas escondidas, longe do olhar do povo. Mas a consequência de Davi seria o pecado à luz do dia. Seria a consequência do seu pecado à luz do dia, quando ele perdesse um de seus filhos. E aí todos veriam a queda de Davi. E esse relato é muito importante para que a gente pare e reflita. Quantas vezes nós não colocamos sobre pessoas grandes fardos e julgos sem a gente perceber o nosso próprio pecado? Quantas vezes a gente julga o próximo e não reconhece nossos próprios defeitos? Quantas vezes a gente ouve uma pregação e a gente pensa, fulano deveria ouvir essa pregação, mas será que a gente se pergunta, será que essa mensagem não é para mim? Será que eu não preciso dessa palavra? A gente precisa sondar, meus irmãos, as traves que estão nos nossos olhos. Porque aí quando a gente sondar nossas traves, nós vamos ver que podemos, aí sim, ajudar nossos irmãos com seus ciscos nos olhos. Uma grande dificuldade que eu tenho, por exemplo, com os alunos na escola onde eu trabalho, que é uma escola evangélica, é que eles já vêm da religiosidade com um olhar bastante julgador. Então, sempre que eu falo de um pecado de algum personagem bíblico, eles perguntam, mas esse personagem foi para o céu? Muitas vezes, não passa na cabeça deles que Deus é um Deus de juízo, que de fato pune os pecadores, que não tolera as nossas transgressões, mas que também é um Deus de amor, um Deus perdoador, um Deus misericordioso. É um Deus que dá a oportunidade para a gente, pelo sangue de Jesus e pelo convencimento do Espírito Santo, que a gente caminhe para o arrependimento. E isso foi o que aconteceu com Davi, quando ele, diante dessa exortação do profeta, ele escreve o Salmo 51. Diante da vergonha que ele estava tendo, da sua culpa, Davi não teve como fugir da sua sujeira. Ele não teve como dar desculpas por ser rei. Ele não teve como dar desculpa que não venceu a tentação. A única solução que tinha para Davi diante daquele cenário era pedir a misericórdia de Deus. Esse salmo é maravilhoso. Ele é um dos mais emocionantes que a gente tem, porque é um salmo totalmente de arrependimento. Davi começa a oração dele, do Salmo 51, apelando para Deus pela sua misericórdia, pelo seu perdão. E isso é o que a gente precisa fazer diante de Deus quando peca. Não é dar desculpa, não é achar culpados, não é achar alvos para o nosso erro. A gente deve clamar pela misericórdia e pela compaixão de Deus. Davi reconhecia o seu pecado e o seu pecado estava sempre acusando ele. Não adiantava ele fugir. Onde Davi fosse, o pecado estava lá, acusando ele,
enquanto não fosse confessado diante de Deus seu pecado. Davi tinha pecado contra Deus, tinha feito o que Deus reprovava. E Deus tinha toda a razão, todo o motivo, toda a honra, toda a glória, toda a justiça para castigar Davi. Davi, assim como eu e você, precisava ser limpo, precisava ser purificado, precisava ser transformado por dentro. E é por isso que ele diz, que ele pede para o Senhor, que ele clama no verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E se a gente fizer uma pesquisa básica na palavrinha cria, aí de Salmo 51:10, a gente vai ver que a palavra cria é a mesma utilizada, o mesmo verbo, né? Utilizado em Gênesis 1, de criar. E em 90% das vezes esse verbo é utilizado só quando se refere a Deus. É um tipo de criação do nada. Gênesis 1, né? Deus criou os céus e a terra. É a mesma palavrinha para esse cria em mim, utilizado por Davi. É criar do nada, algo que não existe. Não é uma simples mudança, mas é uma nova criação. E esse pedido de Davi deve ser o nosso pedido diário, para que Deus crie em nós um coração puro, um espírito estável. O mundo à nossa volta, o nosso inimigo das nossas almas, a nossa natureza pecaminosa, ela só empurra sujeira para a gente. Só empurra coisa que não presta, só empurra corrupção, só empurra para nós coisas que fazem com que os nossos desejos mais profundos e impuros sejam aflorados. Nós precisamos ser purificados por Deus. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas inclinações. Os nossos ídolos, eles não exigem um corpo purificado, um corpo limpo, um corpo separado. Eles até nos vendem, né, que a gente pode ser do jeito que nós somos. Mas Deus é santo. E Deus, sendo santo, ele exige que nós sejamos santos. Então esse devocional, que é curto, tem grandes reflexões teóricas, exegéticas. Mas eu quero que eu e você, nós façamos uma oração pedindo que Deus crie em nós um coração puro, que renove dentro de nós um espírito estável. Porque nem Davi, o rei de Israel, ungido pelo profeta Samuel, nem ele teve livre das tentações. Até Jesus foi tentado no deserto. Quem dirá nós? Quem dirá nós? Mas mesmo Davi, que não conhecia o Messias, tinha só uma esperança futura no Messias, ele se arrependeu. Ele clamou a misericórdia de Deus. Ele pediu para Deus criar nele um espírito puro. Mesmo Davi, que tinha a esperança do Messias no futuro. Nós temos o Messias. Ele já veio. O Espírito Santo foi derramado para nós. Nós temos acesso ao trono da graça pelo novo e vivo caminho. Então, nossa responsabilidade é maior que a responsabilidade de Davi. Mas também a misericórdia do Senhor sobre a gente é infinita. Então, quando terminar esse devocional, quando for orar com o teu irmão, feche seu olho, clame pela misericórdia de Deus. Faça como o rei Davi, se humilhe, cara no pó. Eu tenho certeza que Deus nos perdoará. Deus abençoe a todos.